lote no particular, não paga o que deve ao particular. No segundo mês, não paga mais uma vez. No terceiro mês, não paga mais uma vez. Aí o particular cansa e fala o seguinte: poder público, você tem que me pagar, é obrigação contratual. Eu tenho que prestar o serviço, estou prestando o serviço certinho para você, poder público. Se você parar de me pagar, eu vou parar de prestar o serviço. Ele alega, no meu caso concreto, a exceção de contrato não cumprido. Ou seja, ele paralisa as suas atividades porque o poder público não está cumprindo as suas obrigações. Será que é válida essa exceção de contrato não cumprido nos contratos administrativos? Essa questão, essa discussão, ela não é de hoje, ela é antiga. E essa discussão sempre foi permeada pelo princípio da continuidade do serviço público. A doutrina tradicional, uma doutrina mais tradicional, mais antiga, uma doutrina tradicional não admitia a exceção de contrato não cumprido. E ela apontava 3 grandes fundamentos para essa impossibilidade. Apontava lá a doutrina tradicional, princípio da legalidade. Naquela época, não havia uma lei expressamente dizendo que o particular poderia fazer exceção de contrato não cumprido num contrato administrativo. Então não tinha lei, poder público não poderia desrespeitar a lei, nem o particular. Nesse caso, a exceção não seria possível por ausência de previsão normativa. Era o primeiro argumento. Segundo argumento, princípio da supremacia do interesse público, que a gente viu na aula passada. O particular não está recebendo o que lhe é devido, a remuneração. Mas ele não pode paralisar as suas atividades, porque essa paralisação das atividades colocaria em risco o atendimento do interesse público. O poder público, em qualquer ato, em qualquer contrato, tem que atender o interesse público. Então a presunção é de que naquele contrato o interesse público estava sendo o quê? Satisfeito. Se o particular para de cumprir o contrato é paralisado, o interesse público para de ser satisfeito. Por quê? Por conta do interesse privado, do particular, que não recebeu remuneração e cruzou os braços. Era o segundo argumento da doutrina tradicional. E o terceiro argumento é o nosso argumento aqui, é o nosso princípio. O terceiro argumento era o princípio da continuidade do serviço público. Dizia a doutrina tradicional: se o poder público não cumpre suas obrigações, ainda que isso aconteça no caso concreto, você particular não pode se valer da exceção de contrato não cumprido. Porque se você particular paralisar suas obrigações, o contrato é paralisado também. E aí a atividade do contrato ali, a atividade objeto do contrato, ela é paralisada. E com isso você vai ter uma interrupção do serviço público prestado. A continuidade do serviço público impedia essa paralisação do serviço, portanto impedia a exceção de contrato não cumprido. Essa doutrina tradicional já foi relativizada há muito tempo. Hoje, é claro, ainda se afirma que, como regra geral, não cabe a tal exceção de contrato não cumprido, pela supremacia do interesse e por outras situações. Mas hoje é praticamente pacífico o entendimento segundo o qual cabe a exceção de contrato não cumprido em algumas situações. Hoje não há mais discussão, em princípio, se cabe ou não cabe a exceção de contrato não cumprido. Cabe, como medida excepcional, mas cabe. E cabe por quê? Porque aqueles 3 argumentos da doutrina tradicional foram relativizados ou foram superados. Então vamos tentar relativizar lá os argumentos da doutrina tradicional. Eu disse que a doutrina tradicional apontava como primeiro fundamento o princípio da legalidade. Não havia lei admitindo a exceção de contrato não cumprido nos contratos administrativos. Bom, hoje existe essa lei. É a nossa lei de licitações. A lei 8666 de 93, no artigo 78, incisos 14 e 15, artigo 78, incisos 14 e 15, essa lei, nessas hipóteses, vai admitir, excepcionalmente, a exceção de contrato não cumprido. Só para dar um exemplo, lá no artigo 78, que eu acabei de citar, está colocado o seguinte: se o poder público para de pagar o particular por mais de 90 dias, parou de pagar o particular já tem mais de 3 meses, o particular pode paralisar as suas obrigações. A ausência de pagamento por um prazo colocado na lei, no caso aí 90 dias, gera a possibilidade da exceção de contrato não cumprido. Então a própria lei está admitindo naquelas hipóteses legais, naquelas hipóteses que a lei traz, está admitida a exceção de contrato não cumprido. Então a ideia de legalidade como óbice já foi refutada. Hoje a lei admite. O segundo argumento,
que era usado pela doutrina tradicional. A ideia de supremacia do interesse público sobre o privado. A gente viu na aula passada a discussão que envolve esse princípio hoje. A gente também viu que, por enquanto, a doutrina ainda majoritária afirma a existência do princípio da supremacia. Mas hoje ninguém duvida que essa supremacia do interesse público não é absoluta e que essa supremacia do interesse público não pode servir como um escudo para a prática de atos ilícitos pelo poder público. Quer dizer, à luz de de uma pseudo-superioridade, à luz de uma superioridade do interesse público, não pode o poder público cometer atos ilícitos contra as pessoas, não pode ele violar o ordenamento jurídico. A própria noção de interesse público vem do ordenamento, então você não pode, sob o palio da supremacia, violar o ordenamento e praticar ilícitos. Por que eu estou dizendo isso? No meu caso concreto aqui, o poder público tem um contrato e não paga o que deve ao particular. O que é isso aqui? É um inadimplemento, né? Inadimplemento, o poder público não paga o que deve ao particular. O que é? O que esse inadimplemento gera no final das contas? Um ato ilícito, um ilícito contratual. O poder público não está cumprindo o contrato, é um ilícito o quê? Contratual. O poder público não pode cometer atos ilícitos, extra-contratuais ou contratuais. Não pode, portanto, alegar a supremacia para praticar ilícitos, não vai ser a supremacia do interesse público, um óbice aí para ele parar de pagar o particular e o particular aí ter a obrigação de continuar exercendo aquela atividade para ele, poder público, de graça. Então não pode ser esse princípio da supremacia um princípio, né, que impeça ali, no caso concreto, aquela exceção de contrato não cumprido. E aí chega a discussão ao nosso princípio, o princípio da continuidade. A doutrina tradicional dizia: a continuidade do serviço público impede a exceção de contrato não cumprido. Depende. Primeiro você tem que entender o seguinte: nem todo contrato tem por objeto a prestação de um serviço público. Aliás, a exceção é o contrato que tem por objeto a prestação de serviço público. Qual é o contrato que tem por objeto a prestação de serviço público? É o contrato de concessão de serviço público. Ou, segundo a lei, literalmente, contrato de permissão de serviço público. Agora, o poder público, ele compra caneta lá para o agente público assinar. O poder público compra borracha, compra papel. O poder público contrata a realização de uma obra, faz uma estátua aí que eu quero colocar a estátua na praça pública. Ele contrata a obra, ele contrata serviços, ele contrata, enfim, a compra de materiais, ele contrata serviços terceirizados, serviços que não são serviços públicos. Imagina você amanhã ter uma empresa privada e o poder público te contrata para que você, que tem uma empresa privada de limpeza, limpe o prédio público. Você presta um serviço para quem? Para a administração, de limpeza. Isso é serviço público prestado para a coletividade? Não, é um serviço administrativo, diz a doutrina. Você não tem nessas situações, nessas hipóteses, um serviço público prestado. Então, se você tem um contrato administrativo, em que você não tem por objeto um serviço público, a continuidade do serviço público não vai ser um óbice. Simplesmente porque o princípio da continuidade não vai ser aplicado naquelas situações em que você não tem serviço público. É a lógica. Você não tem serviço público e a continuidade é do serviço público. Se o contrato não tem o serviço público por objeto, você não aplica aquele princípio. Então, naqueles contratos realmente que não tem por objeto um serviço público, você pode alegar, naquelas situações legais, a exceção de contrato não cumprido. O que vai dizer essa doutrina, então, hoje? Na verdade, a impossibilidade da exceção de contrato não cumprido se coloca lá aonde tem realmente um serviço público prestado, nos contratos de concessão e permissão. Realmente o que não pode é o concessionário e o permissionário de serviços públicos. O que não pode são essas pessoas paralisarem suas obrigações, pararem de prestar um serviço público para a coletividade, porque o poder público eventualmente não cumpriu uma obrigação colocada no contrato de concessão. Porque nesses casos da concessão e permissão, existe nesses casos um serviço público prestado e aonde existe esse serviço se aplica o princípio da continuidade. Então ali realmente a continuidade vai ser um óbice. Agora, nos contratos em geral, como você não tem em geral um serviço público ali como objeto do contrato, esse princípio da continuidade não vai ser aplicado e a exceção de contrato não cumprido poderá ser eventualmente alegada, claro, dentro dos limites colocados pela lei 8666 de 93 hoje, artigo 78, incisos 14 e 15. Vamos passar então para o último princípio da aula de hoje, que é o princípio da